Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Otávio, sou professor de História e Teologia e hoje vamos falar um pouquinho de história do cristianismo. Você gosta de história da igreja? Pois é, hoje nossa aula tem um pouquinho disso. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e também se gostar, olha, clica no like, porque isso ajuda bastante e vai deixar a sua marca na história aqui do canal. Eu aproveito também para dizer que nós temos um curso de História da Igreja para iniciantes. Caso você goste, é um conteúdo bem elaborado para quem deseja começar nessa fascinante história do cristianismo. O link está aí na descrição. Muito bem, vamos para o assunto do vídeo. É bem comum a gente ouvir pessoas afirmando que Constantino transformou o cristianismo na religião oficial do império. Mas se você analisar a história, você vai perceber que, historicamente, esta informação está errada. Não foi Constantino quem tornou o cristianismo a religião oficial do império. E pior ainda, são aqueles que dizem que o cristianismo foi uma religião inventada pelo Império Romano. Mas sobre essa questão a gente fala em um outro vídeo. Vamos lá. Para você entender que não foi Constantino quem oficializou o cristianismo como religião do império, nós precisamos contextualizar um pouquinho, voltando alguns anos antes de Constantino chegar ao poder. Tá? Então, a última e mais severa perseguição do Império Romano contra os cristãos ocorreu no governo do imperador Diocleciano, por volta dos anos 303, antes de Constantino. Diocleciano, ele governou de 284 até 305, quando ele então abdicou do trono, abdicou do império, do poder. Ele pegou o império, Diocleciano, ele pegou o império num momento em que o império estava envolto em muitas dificuldades. Foi um período conhecido como a crise do século III. O império estava com muitos problemas. E Diocleciano, então, ele organizou o império e acabou com esse período de crise. Em 286, depois de Cristo, Diocleciano dividiu o império em Império Ocidental e Império Oriental. A parte oriental, ele mesmo governou. E na parte ocidental, ele deu autoridade para o oficial Maximiano. Em 293, Diocleciano nomeou mais dois governantes, que são Galério e Constâncio Cloro. Olha aqui onde está chegando perto de Constantino. Constâncio Cloro era pai de Constantino, certo? Estou trazendo essa contextualização para você entender que não foi Constantino quem oficializou o cristianismo como religião oficial do império. Você vai ver o que é que Constantino fez. Bom, então depois que Diocleciano dividiu o império nessas duas partes, oriental e ocidental, e depois deu poderes também a Galério e Constâncio Cloro, Diocleciano então estabeleceu um governo de tetrarquia, tá? Onde cada governador ficou responsável por um quarto do império. É como se ele dividiu em dois, mas colocou 4 governantes. Então ele, Maximiano, eram os principais, e depois ele colocou Galério e também o pai de Constantino para serem subgovernadores, poderemos dizer assim, para ficar mais fácil para você entender. Nesse período da tetrarquia, eles emitiram uma série de editos que retiraram os direitos dos cristãos. Por quê? Porque em governos anteriores, os cristãos tiveram uma relativa paz, tá? Quando você estuda a história da igreja, você vai perceber que o cristianismo não foi perseguido severamente em todos os governos, com todos os imperadores. Houve momentos de relativa paz. E antes de Diocleciano, o cristianismo estava vivendo de uma forma pacífica entre os romanos ali dentro do império. Porém, esses 4 governantes então exigiram que os cristãos cumprissem as tradições religiosas do império, ordenando sacrifícios para as divindades romanas. E aí você já sabe que vai começar a ficar difícil para os cristãos, tá? Então é nesse período que ocorre a maior perseguição contra os cristãos.
E essa perseguição ela é generalizada em todo o império. Quando bibliotecas cristãs inteiras foram destruídas, livros cristãos foram destruídos, tá? E aí você entende por que há tão poucos documentos cristãos anteriores ao século IV. Inclusive os críticos atacam o cristianismo falando que os textos bíblicos não são verdadeiros porque não tem manuscritos do primeiro século, do segundo século. Então, houve grande perseguição. Muitos livros foram destruídos. Então essa é a causa de não haver tantos escritos antes do século IV, tá? Porém, com a lei estabelecida exigindo que os cristãos fizessem sacrifícios, cumprissem ali todos os rituais religiosos da religião romana, o cumprimento da lei acabou se tornando um sério problema para os cristãos. Porém, tem um detalhe. O cumprimento da lei não foi unânime entre os 4 governantes. Galério e Diocleciano, eles eram implacáveis. Já Constâncio, olha, o pai de Constantino, não foi tão severo com os cristãos. E a exigência de que os cristãos tinham que também oferecer sacrifício universal não foi exigido, tá? E não foi aplicado nos domínios em que Constâncio, o pai de Constantino, governava. E aqui a gente já percebe que Constantino tinha o pai não se ocupando tanto em perseguir cristãos. Tá? Você já vai ver que Constantino vai vir já com uma ideia do próprio pai Constâncio de não ser aquele perseguidor implacável, como foi Galério e como foi Diocleciano. Então, quando Constantino, lá em 306, subiu ao poder e se tornou imperador, ele fez o quê? Ele restaurou a legalidade dos cristãos. Os cristãos tinham perdido o seu direito de demonstrar a sua fé, de viverem pacificamente dentro do império no governo de Diocleciano. Porém, quando Constantino se tornou imperador, o que ele fez? Ele restaurou esse direito dos cristãos de estarem ali no império de forma legalizada. E até devolveu propriedades que tinham sido confiscadas nos anos anteriores. E em 311, Diocleciano morre. E aí foi então estabelecido o Edito de Tolerância de Galério. Interessante você perceber que Galério, que segundo a gente tem nos relatos, ele odiava os cristãos. Inclusive ele tinha sido, junto com Diocleciano, um perseguidor implacável dos cristãos. Porém ele reconheceu que tentar destruir o cristianismo ou tentar erradicar o cristianismo do império foi um fracasso, não foi bem sucedido. Então, esse edito de tolerância de Galério foi assinado em 311. Então, foi um tipo ali de indulgência, cessando a perseguição aos cristãos, dando direitos legais e liberdade para se reunirem e até construírem templos. Inclusive, suspeita-se que Galério, que era perseguidor ferrenho, queria, na verdade, o apoio dos cristãos em orações, porque ele estava mortalmente enfermo, ele estava com uma enfermidade, então ele começou a ceder liberdade aos cristãos, porque ele queria, na verdade, o apoio dos cristãos em oração, porque ele estava morrendo. E realmente, Galério morreu 5 dias depois de assinar esse decreto de tolerância. Veja que agora estamos chegando perto do que Constantino realmente fez. Em 13 de junho de 313, Constantino e Licínio assinam o Edito de Milão, dando fim definitivo à perseguição contra o cristianismo. Muito bem, olha só. Até aqui você viu então que Constantino ele foi responsável por acabar com a perseguição ao cristianismo. Ele não foi o responsável por transformar a religião cristã em religião oficial do império. Não foi Constantino. Constantino apenas fez o cristianismo se tornar legal novamente dentro do império, porque no tempo de Diocleciano eles se tornaram ilegais, e Constantino fez com que a perseguição aos cristãos cessassem. Mas então quem foi que transformou o cristianismo na religião oficial do império? Foi o imperador Teodósio.
em 380, com o Edito de Tessalônica. Olha só, bastante tempo depois de Constantino, né? Constantino assinou o Edito de Milão, acabando com a perseguição aos cristãos em 313. Mas só em 380 é que com o imperador Teodósio é que o cristianismo passou a ser a religião oficial do império, com o Edito de Tessalônica. E mais do que isso, né? Ele não apenas transformou o cristianismo na religião oficial do império, mas começou a considerar que as religiões que não eram o cristianismo, ou seja, as outras religiões, passaram a ser consideradas pagãs, inclusive foram perseguidas no império. Olha que coisa interessante, né? Bom, essa é a informação histórica que nós temos. Eu espero que com esse vídeo você tenha entendido quem foi o responsável por realmente transformar a religião cristã em religião oficial do Império Romano. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like para nos ajudar, compartilhe com seus contatos e a gente se vê no próximo vídeo.